moleque! Ó, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho e no final dar aquele like se você gostar, hein? Que ajuda a gente a produzir mais material aí. Valeu! Bom, vamos lá, que hoje a gente vai falar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, que é um tema importantíssimo aí quando a gente tem a intenção de chegar na tão esperada regra de 3. O que acontece aí? A gente tem a relação das grandezas. O que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Seja ele tempo, temperatura, massa, distância, velocidade. Todas essas unidades são consideradas grandezas. Dentro dessas grandezas, a gente possui duas relações. Quais são essas duas relações? As diretamente proporcionais e a gente tem também as inversamente proporcionais. Qual é a grande diferença entre as duas? Quando a gente está trabalhando com as grandezas diretamente proporcionais, quer dizer que uma unidade aumenta, a outra unidade aumenta. Ou seja, quanto maior a variação de uma, a outra também deverá de ser. Alguns exemplos aí sobre isso seriam a distância e o consumo. Quanto maior a distância de um automóvel, maior será o seu consumo de combustível. Um outro exemplo aí que a gente tem seria a produção de uma máquina e o tempo que ela fica funcionando. Quanto mais tempo essa máquina ficar funcionando, maior será a sua produção. Um outro exemplo aí é a quantidade de tijolos e o tamanho de uma parede. Quanto mais tijolos você tiver, maior é o tamanho da parede que você consegue construir. A gente tem também as grandezas inversamente proporcionais. O que acontece aqui? Quando uma unidade aumenta, a outra unidade diminui. Então a gente tem uma relação inversa aí. Quanto mais de uma, menos da outra. Essa identificação é muito importante. Um exemplo, velocidade e tempo. Quanto mais rápido você tiver, menos tempo você leva para fazer um trajeto, para percorrer uma distância. Quantidade de operários e o tempo de uma obra. Quanto mais operários você tem trabalhando, menos tempo você levará, levando em consideração que eles têm o mesmo desempenho no trabalho, lógico. E aqui a gente consegue ter essa relação entre as duas unidades, tá? Espero vocês aí na próxima para que a gente possa falar de outros conteúdos. Valeu!